Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Nesse vídeo você vai saber tudo o que precisa para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com um ateu, né? Então esse vídeo ele vale para cristãos, vale para missionários, vale para ateus, né? Para qualquer um que tenha o interesse nesse sentido, né? E tudo que a gente vai falar aqui vai valer para cristãos em geral, mas em um ponto específico vai valer somente para santos dos últimos dias, né? Ou especificamente para santos dos últimos dias. Então eu vou falar, quando for no vídeo aqui, né? Porque eu sei que tem muita gente de outras denominações, tem ateus que acompanham o canal aqui, tá? E é isso aí. Antes de tudo, só fazendo algumas observações. A primeira é que, como sempre, a criançada tá tocando terror aqui no prédio. Eles estão atazanando o cachorro. Então, vai assim mesmo o vídeo, tá? E aí, outra observação. O povo ficou enfurecido esses dias, né? Ah, mas agora você só vai falar de BBB? Danou-se, né? Lascou agora, é só BBB. Então, isso é referência ao que a gente estava pegando temas que estavam em alta, né, e falando a respeito do evangelho e de outras coisas boas, né, pegando um tema que está em alta e falando, né. Então, é o seguinte, eu vou lhe dizer uma coisa a você aí que estava reclamando esses dias, né, e tem gente que sempre gosta aqui do canal do jeito que a gente posta as coisas. Eu vou lhe falar uma coisa. Esse conteúdo aqui que nós vamos fazer agora, ele é o conteúdo do tipo mais importante desse canal. É o tipo de conteúdo que vai mais agregar. Só que ele gera mais esforço no sentido do engajamento do povo, né? Então, faça aí você a sua parte. Compartilhe esse vídeo, dê o like, comente, tá certo? Porque a galera reclama, né? E você está acostumado aí em outros canais a ser alisado, né? Você gosta de ser alisada, que te alisem, né? Não, se inscreva aqui no meu canal, que é tudo colorido, é tudo muito bonito. Aqui não. Aqui é a realidade. Então você faça aí o negócio todo, viu? Que é o necessário aí. E compartilhe esse vídeo. Essa é a coisa mais importante que você pode fazer, tá? Então, isso daqui não é só uma gravação eletrônica, não. É para você fazer mesmo. Vá lá e faça, viu? Então tá certo. Porque alisamento é só na minha namorada que eu vou fazer, viu? Tá certo. Outra coisa também, eu gravo no modo selfie. Então, ajusta a resolução para melhor possível, que aí eu vou ficar em tela cheia aí, você fica com o celular em pé e a qualidade do vídeo vai ficar melhor. Eu não sei porque que o YouTube não faz isso automaticamente em alguns celulares, mas beleza. Vamos lá. A questão é a seguinte. Às vezes algumas pessoas, elas ficam inibidas, né? Ou sei lá, enfim, qualquer coisa. Quando vão falar do Evangelho de Jesus Cristo com um ateu, né? Porque ela pensa, detalhe, eu sou um ex-ateu, tá? Então eu me sinto muito confortável em falar sobre isso porque eu sei exatamente como pensa a cabeça de um ateu e pelos caminhos que ele vai percorrer, né? Então, às vezes a pessoa pensa, o ateu, mas ele não acredita em Deus, não acredita em Jesus Cristo, não acredita no Espírito Santo. Como é que eu vou falar de uma coisa que ele não acredita, né? Por onde é que eu começo? Então vamos lá. Isso daqui, você me entenda bem, não é para substituir nada o que você já aprendeu na igreja, tá? Então não vá aí substituir as coisas. Não, eu aprendi um negócio lá no Vitor Neres, agora eu vou... Não. É para agregar, porque conhecimento e inteligência é poder, né? Então, é para você agregar e você entender melhor o que é que está se passando na realidade, né? E é isso aí, tá? Então, o que acontece com um ateu, né? O ateu, normalmente, ele vai chegar para você e vai falar, lembrando, de um ex-ateu, tá? Ele vai chegar e vai falar, me prove que Deus existe. Você me prove por A mais B que Deus existe. Só que quando ele está falando isso, e muitas vezes a maioria dos ateus não conhecem, e aqui só abrindo um parênteses, existe ateu de tudo que é jeito.
Existe ateu progressista, ateu conservador, ateu militante, ateu não militante. Tem vários tipos de ateus, né? Então, cada um... Égua! Será que tem um ateu aqui? Que é isso? Será que isso é coisa de Dona Clotilde? Rapaz, o que aconteceu? Enfim, existe ateu de tudo que é jeito, né? E aí... sei lá que caiu aí. Enfim, existe ateu de tudo que é jeito. Até me perdi aqui no raciocínio. Perfeito. E ele vai querer falar, né? Então me prove por A mais B. O que ele está querendo dizer quando ele fala me prove a existência de Deus por A mais B? Ele está querendo que você faça, que você submeta a Deus ao método científico, ao chamado método científico, né? Então olha só. Uma das características do método científico, né, o método científico que muitos atribuem, começa lá no século XII com Francis Bacon, né? Eu até fiz algumas anotações aqui com o Roger e o Francis Bacon. É uma coisa que, como eu já disse, começa no século XII. E aí tá, se você vai por deduções, né? E depois tem Descartes e tudo mais, mas você vai por deduções. Deus não existe, tá? Então, se Deus não existe, é tudo uma mentira, isso é um fruto da imaginação de cristãos, ou sei lá, de qualquer povo. E aí, beleza, você pode submeter Deus a qualquer método aí para averiguar que ele não existe, tá? E aí você está embasado nisso. Mas, se Deus existe, como você quer submeter a uma criatura, a um ser, melhor dizendo, né? Não criatura, ser, que é onipresente, onipotente e onisciente, a algo que só foi inventado no século XII, entende? Muito tempo depois. Então, de uma forma menos sofisticada, o que o ateu está querendo fazer? Você tem uma receita de bolo de cenoura maravilhoso, né? E aí, a receita, você tem lá o passo a passo da receita, né? Então, você tem o chocolate, tem o bolo de cenoura, os ingredientes que você usa para fazer o bolo de cenoura, e você faz um bolo de cenoura maravilhoso. Aí o ateu vai lá, come esse bolo e fala, nossa, este bolo é muito bom. Eu quero que você reproduza esse bolo, só que usando o meu método, usando beterraba, entende? Não vai sair a mesma coisa. Não é assim. E a pergunta que você tem que fazer para o ateu é: por que a gente tem que usar o seu método? Né? Aí você vai falar da sua forma. É claro que eu estou falando com menos amor aqui. Por isso que eu falo que não é para substituir nada do evangelho. Então, por que a gente tem que usar o seu método primeiro? Se a gente está analisando um ser que é onipresente, onipotente e onisciente, ele deve ter um método para si, para que você chegue a ele. Entende? E qual é o método de Deus? É muito simples. É a oração e a leitura das Escrituras. Se você quer, tá aqui. Este é o método. Se você não quer, tá bom. O que você vai oferecer para o ateu não é convencimento, não é enganação, não é lábia, é simplesmente uma experiência genuína com Jesus Cristo. É isso, só. Você vai oferecer para ele uma experiência genuína, né? Então, o porquê que a situação ela normalmente fica desconfortável para um cristão? Porque o que o ateu faz, muitas vezes é inconsciente, ou às vezes ele sabe disso, ele fala, olha, me prove que Deus existe, ou seja, ele te dá um trabalho e ele ainda quer que esse trabalho seja feito da maneira que ele quer. Entende? Não, que isso? Então, o que a gente está fazendo nesse vídeo aqui é devolver esse trabalho para ele e você passar a ser o questionador, entende? Por que tem que ser o seu método e não o que eu tenho, né? Como é que você quer submeter Deus a algo que só foi estabelecido ou começou, ou enfim, no século XII, sendo que antes da história já existiam outras coisas, né? Então, é basicamente isso. Você vai pegar o trabalho que ele te dá e devolver para ele. E aí você bota ele para trabalhar. É porque é ele que está interessado na questão. É ele que está querendo a prova. Então tá aqui a prova. Ó, se submeta ao método. Entende?
vamos ler aqui Mateus 7, né? Capítulo 7, versículos 7 e 8. Mateus no Novo Testamento da Bíblia, né? Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre, né? Então, em resumo, se você quer algo, vá atrás, né? Peça, bata, vá lá, que vai se abrir, né? E, como diz Tiago 1,5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. O que você tem que mostrar para o ateu é, olha, este é o método do Evangelho de Jesus Cristo. Então, como é que você quer submeter Deus ao seu método primeiro? Você não está tendo uma experiência genuína. Você quer descobrir algo não pelo que ele afirma ser e não pelo método que ele deu, entende? E isso, na ciência verdadeira, é contradizer os próprios princípios da ciência. Porque quando você analisa um objeto de estudo, você tem que primeiro entender como ele é e fazer todas as experiências, se assim este método o exige, se assim este objeto de estudo o exige. Então, como é que você quer entender Deus se você não faz as experiências que ele fala para você fazer, entende? Então, com isso daqui, você vai mostrar o que de fato é uma experiência genuína para o ateu. É claro, isso daqui você vai fazer da sua forma, né? É só uma explicação. Ou até você pode compartilhar esse vídeo com um ateu. Então, é muito simples. Eu vou deixar bem curto esse vídeo, não vou prolongar muito aqui o tema, mas é basicamente isso. O ateu, ele quer submeter Deus a um método científico que foi inventado só no século XII. Isso daqui não é nem antigo em comparação com os registros históricos humanos. Você tem coisas do século XI, do século X, do século IX, antes de Cristo, entende? Então, você consegue perceber a contradição? Você consegue ver? Então, de maneira nenhuma, isso aqui não é um ataque, né, a ateus. Inclusive, tem muitos ateus que veem aqui o canal. Mas é só você mostrar a realidade das coisas como elas são. Olha, tá aqui a experiência. Se você quiser fazer essa experiência, está ótimo. Se não, perfeito. Para os santos dos últimos dias, a experiência com Jesus Cristo, para você saber se o Evangelho de Jesus Cristo, né, foi de fato restaurado na Terra, é por meio de uma oração e você recebe uma resposta do Espírito, né, como diz em Moroni 10. Né? E para outros cristãos, às vezes é só a leitura das Escrituras, aí varia com a questão das denominações. Né? Então, para os santos dos últimos dias é desse jeito, é como eu estou separando aqui, como eu disse que ia fazer no começo do vídeo, né? E a coisa, ela se dá nesse sentido. É basicamente isso que você precisa fazer. Você não precisa trazer o ateu à força, você não precisa impor nada. Quando você mostrar a realidade das coisas como ela é, de fato, ele vai enxergar, olha, eu não tenho uma experiência genuína. É verdade, eu não pedi. Eu não pedi a Deus, eu não tive ainda hoje uma experiência genuína. E foi assim que eu deixei de ser um ateu. Porque eu não tinha uma experiência genuína de fé, entende? O que eu buscava, eu fazia a mesma coisa. Por isso que eu disse que eu me sinto muito confortável, porque eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu queria submeter Deus a algo que foi inventado a partir do século XII, né? Que ele começa, na verdade, no século XII. Depois tem Descartes, depois tem a influência de Hegel, que vem bem depois. Então, não dá. Maravilha, pessoal. É isso daí, então. Verifique a inscrição, compartilhe este vídeo, faça o negócio todo aí, viu? E tome cuidado. Dona Clotilde pode estar à espreita, só mexendo o seu caldeirão, tá certo? É isso daí, tá falado.